Boa tarde. Vamos dar início a mais uma reunião do Grupo de Estudos de Tumores Hereditários, aqui do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, do Instituto de Ensino e Pesquisa. Hoje nós vamos ter uma apresentação do Dr. Pablo De Nicola, geneticista que trabalha com a gente. Ele vai dar uma continuidade na apresentação da última reunião nossa do grupo, porque nós tivemos aí muitos pedidos para continuar a apresentação, não deu tempo da gente apresentar ela inteira. Várias das pessoas que assistiram à primeira apresentação, tanto aqui quanto online, solicitaram que a gente tivesse a conclusão da segunda parte. Então, hoje vai ser Fundamentos de Oncogenética ou Retorno. Eu agradeço ao Pablo pela disponibilidade e a gentileza de continuar a apresentação e peço desculpas às pessoas que estão nos assistindo, porque nós tivemos um problema técnico aqui local e a gente atrasou aqui um pouquinho, uns 10 minutos para começar, mas nós já vamos começar e teremos aí uma previsão de entre 50 e 55 minutos da nossa apresentação de hoje. Então, mais uma vez, Pablo, muito obrigado pela sua disponibilidade. A apresentação é informal, então quem tiver perguntas, tanto online quanto aqui pessoalmente, é só interromper a gente. Lembrando que nós atualizamos o nosso site, então as perguntas podem ser feitas por chat diretamente pelo website onde vocês estão assistindo a reunião. Tem o link para fazer as perguntas na mesma plataforma. Pablo, a palavra é sua. Okay, obrigado, Dr. Benedito. Então, vamos continuar a última apresentação, né, de 15 dias atrás, sobre fundamentos de oncogenética. E como a reunião é informal, quem tiver dúvidas, né, só perguntar que a gente tenta responder. Bom, então, só recapitulando aqui, para a gente não perder a linha de raciocínio, né, a gente começou aqui falando da... Não está passando aqui. Aqui. Aí foi no mouse. Então, só recapitulando, né, todo mundo sabe que o nosso corpo é formado por trilhões de células, né? As células são as unidades funcionais do nosso corpo, são células do tipo eucariótica, extremamente complexas e, por isso, extremamente organizadas, têm um alto nível de organização, com diversas organelas membranosas, né, dentro da quais ocorrem diversas reações químicas, e o material genético aqui no interior do núcleo, né, separado do citoplasma, também ocorrendo diversas reações metabólicas. Né. Nós vimos também, então vimos aqui também, né, o dogma, né, vimos então como é que o DNA ele regula todo o funcionamento e estrutura da célula. Né? Então, vimos que o DNA é que contém a informação nos genes. Né? Vimos, então, que ocorre um processo de transcrição na formação de RNA, e o RNA, então, por sua vez, ele é traduzido na proteína, que é, então, a molécula funcional, né? A molécula funcional que vai realizar todas as funções da célula. Aqui, ó. Bom, vimos que o nosso material genético, então, na verdade, são 46 moléculas de DNA, carinhosamente chamadas de cromossomos, né, quando associadas aí às proteínas. Né? Então, nós temos aqui 23 pares, sendo que do 1 ao 22 são os cromossomos autossômicos, que são comuns nos homens e nas mulheres. E temos aqui o 23º par, que são os cromossomos sexuais, que no homem é um X e um Y, e nas mulheres são 2X. Né? Vimos, então, que eles são os cromossomos homólogos, então eles são divididos em pares, são os cromossomos homólogos, né? Então são os 23 cromossomos aqui, e eles, então, carregam cerca de 20 mil genes diferentes. Certo? Então, os 20 mil genes estão distribuídos aqui ao longo aqui dos 23 pares de cromossomos. Ok?
Vimos também o que são alelos selvagens, alelos mutantes, vimos o que é um fenótipo dominante e um fenótipo recessivo. Vimos que para ser um fenótipo dominante basta que um alelo esteja mutado para então que o fenótipo se desenvolva, né, que aqui no nosso caso seria a doença, o câncer. E vimos que o fenótipo recessivo, então, ele ocorre com os dois alelos mutados. Né? Então, para que o fenótipo, a doença, ocorra, você, então, precisa que os dois alelos estejam mutados. Aí vimos aqui, né, como é que os alelos eles se distribuem no gene. Vimos as leis, né, de Mendel, né, que rege aí a segregação e a distribuição dos alelos. Né? A primeira lei é a lei da segregação independente dos alelos, e a segunda lei é a lei da distribuição independente dos genes. Okay? Então, vimos aqui como que isso ocorre. Vimos aqui a diferença básica entre a divisão celular mitótica e a divisão celular meiótica, né? Sendo que nas nossas células somáticas a divisão que ocorre é a mitose, e a meiose ela fica então restrita à formação aqui dos nossos gametas, né? Então elas ocorrem nas células germinativas. Vimos que isso é importante porque na hora que a gente for falar de síndromes hereditárias de câncer, né, o que nós vamos ver são a parte meiótica. Né? Vimos que o indivíduo, então, que já recebe o alelo mutado, né, através de um dos seus gametas, né, que vão ser fertilizados, todas as células do corpo, então, desse indivíduo vão ter a alteração genética. Né? Então, a gente fala que é uma mutação germinativa, ok? E, ao contrário aqui, das alterações somáticas que normalmente compreende apenas uma célula, né, um segmento corpóreo. As mutações germinativas elas são passíveis de ser herdadas de geração em geração, enquanto que as somáticas ficam restritas apenas ao indivíduo. Vimos as formas de herança, né, autossômica dominante, okay, onde todas as gerações aqui são acometidas. Ambos os sexos são acometidos em iguais proporções de 50%. Né? Vimos aqui que no câncer há um fator complicador, né, na qual a gente percebe aqui que o fenótipo, às vezes, ele pode saltar uma geração. Então, a gente diz que essas doenças, principalmente as síndromes de câncer hereditário, têm penetrância incompleta. Né? Então, esse indivíduo aqui provavelmente tem o alelo, né, mutado, mas ele não desenvolve a doença. Então, isso a gente fala que essa doença tem uma penetrância incompleta. E isso também é um fator que vai dificultar a nós aqui que estamos na clínica, né, na hora de fazer o aconselhamento genético. Né? Vimos também o modelo de herança autossômica recessiva. Né? Aqui a gente percebe uma clara diferença, que na verdade você tem apenas uma geração acometida. Né? Normalmente são os irmãos que são acometidos pela doença, sendo que os pais provavelmente são heterozigotos, né? São portadores obrigatórios. E o risco é de 25%. Né? Uma outra coisa que é importante ressaltar é que, em alguns casos, há a consanguinidade, o fenômeno da consanguinidade, que favorece, né, o aparecimento aí de doenças recessivas raras, como a ataxia telangiectasia, né, o xeroderma pigmentoso e por aí vai. Vimos também o modelo de herança ligado ao X, né, na qual as mulheres normalmente são as portadoras e não desenvolvem o fenótipo, e na qual os homens, por ter apenas um cromossomo X, então se ele recebe o X com um alelo mutado, ele vai acabar desenvolvendo a doença, o fenótipo. Então, aqui vimos aqui o padrão de herança ligado ao X. Né? Então, a gente vê nitidamente que apenas os homens que são acometidos, né? Sendo que entre dois homens sempre há uma mulher portadora entre eles. É interessante isso, é ligado ao X, mas só ocorre em homens. Né? Exato. E sempre uma mulher entre dois homens. Sempre uma mulher entre dois homens. Bom, e aí então, depois de... Vamos entrar na oncogenética propriamente dita. Né?
Então, a gente sabe que os tecidos, os órgãos, na verdade, são grandes comunidades, grandes sociedades, né, que têm aí um funcionamento extremamente regulado, né, na qual o ser social dessa comunidade é a célula, certo? E nós vamos ver, então, que o câncer nada mais é que quando uma dessas células, então, resolve perturbar, sair dessas regras estritas, né, que regem toda a sociedade tecidual. Né? E é isso, então, que a gente verá agora nessa apresentação. Né? Vimos que o câncer nada mais é do que um processo evolutivo que segue as leis da evolução, né, que são dois fenômenos básicos, né, a mutação e a seleção. A mutação e a seleção. A mutação e a seleção. Então, o processo de geração de células malignas nada mais é do que um processo microevolutivo, né, onde você vai ter mutação, né, isso vai favorecer a célula com relação às demais, certo? Fazendo com que essa tenha maior capacidade de deixar suas descendentes, ok? E essas descendentes, por sua vez, vão ter outras mutações que vão aumentar sua capacidade de sobrevivência e de replicação e por assim diante, né? Até virar uma célula maligna, como eu vou falar mais à frente. Então, o câncer ele é um processo evolutivo, microevolutivo, né? Muito bem. Vimos também que as fases do ciclo celular, né? Então, o ciclo celular, a mitose, o ciclo celular compreende basicamente duas fases, né? A fase onde a grande maioria das células, aqui eu acho que vale a pena a gente perder um pouquinho de tempo aqui, né? Então, a grande maioria das nossas células se encontram aqui nesse estágio da intérfase, né, chamada de G1, e algumas células encontram-se até numa fase de senescência, né, chamada de G0. Né? E essas células, então, elas só deixam essa fase de G1, né, que é o GAP1, quando elas são estimuladas a se dividirem. Okay? Então, esses estímulos são os mais diversos possíveis. Pode ser desde uma perda de contato célula a célula, né? Por exemplo, uma lesão, né, tecidual, como ela é estimulada externamente por diversas moléculas, como nutrientes, né, como a glicose, ou como hormônios, né, ou como fatores de crescimento. Okay? Então, quando essa célula ela é estimulada a se dividir, ela rompe, né, essa fase de G1 e entra na fase S de síntese, né, onde é nessa fase que ocorre, então, a replicação do material genético. Né? Então, o DNA diploide ele se torna tetraploide. Ok? Lógico. Eu só acho que vale a pena ressaltar que uma célula que não está dividindo, uma célula metabolicamente ativa, um neurônio, uma célula do pâncreas, ela está metabolicamente ativa, não necessariamente ela está se dividindo. Na verdade, a grande maioria das células do corpo não está se dividindo. Está quiescente em G0. A questão é em que momento que ela vai receber sinais externos que vão fazer a transição de entrada do G0 para G1, e daí sim ela vai entrar no ciclo celular. Isso, não. Então, então como eu falei, a grande maioria das células estão aqui nessa fase trabalhando, né? Vivendo, fazendo as suas funções metabólicas, né? E elas só saem nessa fase de G1 ou na fase de G0, né? E entram na fase de síntese quando elas são estimuladas a fazerem isso. Tá? Essa aqui muito bem. Aqui na fase S, então, é onde ocorre a replicação. Ao término da replicação, ela automaticamente entra aqui na fase de G2, que nós vimos que é uma fase onde vai ocorrer o sistema de revisão e de reparo, né, de mutações, né, ocorre aqui na fase de G2, né, que é o GAP2, né, aonde então as células, se as alterações genéticas elas são corrigidas, né, então ela está capacitada a entrar na fase de mitose,
né? Ou, se não há como corrigir as alterações genéticas, então essa célula ela deixa aqui o ciclo celular e vai então entrar numa apoptose, ok? E aqui na mitose, então propriamente dita, é onde ocorre aqui a separação, a segregação dos cromossomos, né? E você tem então aqui a formação de duas células filhas. Na última vez eu também falei, né? E vale a pena ressaltar que existem regiões do ciclo celular, né, que nós chamamos de pontos de controle, né, ou checkpoints, né, e existem 3 checkpoints muito importantes que todo mundo deve saber, né, que é esse checkpoint aqui, que fica entre G1 e a fase S, que é o chamado de ponto R de restriction. Né. Esse checkpoint ele é muito importante, porque uma vez que a célula, né, ela passa desse ponto de controle, não há mais volta. A célula não consegue voltar novamente para o G1, para a fase de G1. Ou seja, a partir do momento que a célula ela inicia a sua replicação do material genético, então ela está determinada a terminar o ciclo celular. Né? Ou ela termina o ciclo celular, ou ela vai entrar em apoptose. Né? Então, esse é um ponto muito importante de controle, que é o ponto R, né? o checkpoint R. Lógico. Não tem problema. É que eu acho que vale a pena destacar a diferença entre o ponto de restrição e os pontos de checagem. O ponto de restrição, que é esse ponto de R, é o ponto em que a célula adquire independência dos fatores externos. Esse momento, molecularmente, é quando RB libera E2F. Isso porque tem um feedback, uma alça de feedback, e com isso a célula não precisa mais ter ligação de fator de crescimento a receptor, independe de status de ciclina D1. Nesse momento, a célula independe de como estão os sinais externos. E isso é diferente dos pontos de checagem do status do DNA, sim, se o DNA está íntegro ou não. Só para deixar claro isso. Sim, sim. Perfeito, é isso mesmo, né? Então, porque aqui é uma fase onde a célula é estimulada a se dividir. Tá? Ao término, então, da fase S, ela entra em G2, que é aí sim, como você falou, né, é onde ocorre, né, principalmente a recombinação homóloga, né, esse fenômeno muito importante aí, que a gente já viu diversas vezes nas nossas reuniões, e a gente lê direto, né, ainda mais em artigos sobre câncer de mama, a recombinação homóloga, e outros mecanismos de reparo, de mutação e de lesão de DNA. Né? Muito bem. E aí existe, então, aqui, né, um segundo ponto de controle, né, um segundo checkpoint, que é o checkpoint G2M. Né? E esse aqui é muito importante, porque se a célula consegue resolver todos os seus problemas genéticos, ela está autorizada a passar para a mitose, né, entrar na prófase da mitose, e, óbvio, se não conseguir corrigir as suas alterações genéticas, né, os seus problemas genéticos, então ela entra em apoptose. Porque para a sociedade tecidual é muito mais importante você ter uma célula, né, estável, geneticamente estável, do que você ter lá uma célula com alterações genéticas que vão ser prejudiciais a todo o ecossistema tecidual. Né? E por que eu estou falando desses pontos de controle? Porque esses são importantes porque nas células tumorais, elas simplesmente renegam esses pontos de controle, né? Elas ignoram esses pontos de controle. Né? Tem mecanismos que ignoram esses pontos de controle, perpetuando, então, uma célula geneticamente extremamente agressiva, né? E com acúmulos de mutações diversas. Né? E aqui, na fase de mitose, né, então a mitose é dividida em 4 fases principais, a prófase, a metáfase, a anáfase, onde ocorre a segregação dos cromossomos, né, e a telófase, onde ocorre a diacinese, aqui a citocinese, que é a divisão então em 2 células. Existe um ponto de controle aqui, que é o checkpoint M, né, que ele vai então determinar que os cromossomos sejam segregados, né, para as 2 células filhas exatamente iguais, certo? Então a gente vai ver também que a burlagem
desse ponto de controle vai fazer com que as células tumorais comecem a ter aneuploidias, né? Isso é uma das características das células malignas, né? Da grande maioria das células malignas é que elas são aneuploides e contêm diversas alterações cromossômicas, né? Então, também é uma alteração aqui desse ponto de controle M. Tá? Então, esses são, assim, dando meu modo de ver, né, esses são os 3 pontos, assim, basicamente. Óbvio que tem outros pontos de controle, né? O processo é extremamente complexo, né? Mas que também não é o intuito aqui da nossa aula, que é mais fazer uma revisão. Então, aqui é o ponto R, o ponto G2M e o ponto M. Certo? Bom, nós vimos também, né, então, que existem genes, né? O câncer, ele é uma doença genética no seu âmago, né, propriamente dito, né? Então, existem 2 grandes classes de genes, né, que regulam esse ciclo celular, né, e que também fazem toda a checagem do material genético e o seu reparo, né? Então, essas 2 grandes classes de genes da oncogenética são os pró-oncogenes, né, e os genes antiapoptóticos, e os genes supressores de tumor e os apoptóticos. Muito bem. E então, aqui, mostrando que os genes, os proto-oncogenes, né, que são os genes normais, eles têm o princípio básico de estimular a célula a se dividir, né? Então, eles são genes normalmente estimuladores, né? Eles são genes que favorecem o crescimento, a sobrevivência da célula, né? E, principalmente, estimulam a divisão celular. Okay? Enquanto os genes supressores de tumor, que nós temos aqui 2 tipos, né? Nós temos os gatekeepers, que são aqueles que controlam os pontos de checagem, né? O ponto de restrição e os pontos de checagem, os pontos de controle, né? Inibindo, né, a proliferação celular, né? Inibindo que a célula vá passando de estágio em estágio do ciclo celular. Se não tiver tudo perfeito, tudo organizado, tudo correto, a célula não está autorizada a prosseguir com o ciclo celular. E nós temos os caretakers, né, que são o grupo de genes supressores de tumor, que são responsáveis por fazer toda a revisão do material genético e, caso encontre alguma alteração genética, né, estimular que outras proteínas façam o reparo do DNA. Okay? Muito bem. E aí nós temos aqui também os genes antiapoptóticos, que inibem a apoptose, né, e os genes apoptóticos que fazem com que a célula, então, deixe o ciclo celular e entre em apoptose. Okay? Então, a gente vai ver que nas células tumorais há uma grande desorganização desses genes, né? A gente vai ver que há uma hiperexpressão dos proto-oncogenes, né, e dos genes antiapoptóticos, e há uma perda de expressão, uma baixa expressão dos níveis dos genes supressores de tumor e dos genes apoptóticos, favorecendo, então, com que essa célula, então, tenha uma vantagem enorme com relação às suas irmãs, né, na sobrevivência e deixando, então, sobreviventes, né, seus descendentes. Bom, os pró-oncogenes, então, normalmente, como eles são genes que estimulam a divisão celular, que estimulam o crescimento, que estimulam a sobrevivência, então, normalmente, eles precisam de apenas um alelo do gene. Lembre que o gene tem 2 alelos, um do cromossomo materno e outro do cromossomo paterno. Né? Então, apenas um alelo mutado, né, já é o suficiente, então, para que aquele gene faça com que a proteína ela ou se expresse mais ou funcione mais. E, normalmente, essas alterações nesses alelos do pró-oncogenes, né, normalmente são mutações que geram ganho de função à proteína. Certo? Então, isso é muito importante, essa é uma definição muito importante. E os pró-oncogenes, quando tem, então, essa mutação, eles passam a ser chamados de oncogenes. Né? Então, os pró-oncogenes são os genes normais, né? E os oncogenes são os genes com
a mutação, ok? Que vai levar ele a ter um aumento do funcionamento da proteína em questão. Tá? Então, aqui, um exemplo aqui, né, de um gene, de um pró-oncogene, né? A gente viu que é o RET, causando a neoplasia endócrina múltipla tipo 2. Então, a gente percebe aqui um padrão autossômico dominante. Por quê? Porque tem uma mulher aqui afetada, tá vendo? E homem não passa para homem o cromossomo X. Então, isso é importante. O pai passa para o seu filho o Y. Né? O X recebe da sua mãe. Então, isso aqui é uma herança autossômica e esse padrão ele sugere a nós autossômica dominante. Né? Então, a gente percebe aqui. E aqui, provavelmente, um desses dois indivíduos aqui, né, que provavelmente deve ter a mutação num oncogene, que nesse caso aqui é o RET. Né? Então, o que é um pró-oncogene? Um pró-oncogene pode ser qualquer gene que codifica um sinalizador, né, fator de crescimento, por exemplo, né, que expresse uma proteína receptora, aqui nesse caso uma proteína tirosina quinase, na membrana, mas a gente tem receptores também intracelulares, intranucleares, né, então receptores que têm o seu ganho de função, então ele não precisa do sinal para ficar perpetuamente ativado. Proteínas de transdução de sinal, que leve o sinal aqui, então, do receptor até o núcleo. Tá? Proteínas que codificam fatores de transcrição, é uma outra classe de pró-oncogenes. Né? As proteínas aqui, essa aqui muito importante, a telomerase, né, que vai inibir a senescência celular, então são células que vão ter uma propriedade replicativa muito alta, né? E genes aqui antiapoptóticos, né, que expressam proteínas antiapoptóticas. Então, qualquer gene que esteja inserido nessas classes aqui, né, é um pró-oncogene. Né? E, normalmente, mutações que vão favorecer o aumento da função dessas proteínas vão levar, então, a uma vantagem seletiva. Certo? E a gente vê aqui, então, que os pró-oncogenes, né, eles podem ter a mutação propriamente dita, a mutação de ponto, né, lá nos seus códons, né, nos seus exons, códons, né, pode ter aqui um aumento, né, da expressão gênica através do aumento do número de cópias desse gene. Tá? Você pode ter translocações que vão fazer então com que a proteína ela fique perto de alguma região reguladora que a favoreça, né, a sua transcrição, a sua expressão, certo? E aqui também a formação aqui de genes quiméricos que vão formar proteínas com uma outra função, mas uma função de estimular a divisão, sobrevivência e o crescimento celular, tá, certo? Então, é importante, porque isso a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Bom, e os genes supressores de tumor e os apoptóticos, esse é interessante porque o padrão de herança que a gente observa na clínica, quando a gente faz o heredograma, monta a árvore genealógica, ele nos mostra um padrão de herança autossômico dominante. Mas, molecularmente falando, para que o fenótipo se expresse, é necessário que os dois alelos estejam alterados. Né? Então, normalmente, aí você tem os dois alelos têm que ter alterações, e essas alterações que levem, obviamente, à perda da função da proteína, né? Ou à diminuição da expressão dessa proteína. Certo? Então, normalmente, as alterações nesses alelos, né, nos dois alelos, eles são de perda de função. Ok? E aí vamos falar um pouco da teoria de Knudson, que é sempre importante. Né? Então está aqui o Alfred Knudson, né, que descreveu, né, a sua teoria em 1971, trabalhando com crianças com retinoblastoma. Né? E o que ele começou a perceber lá com as crianças com retinoblastomas? Né? Que a grande maioria, normalmente, apresentava retinoblastoma numa idade um pouquinho mais avançada, né, em apenas um olho, um foco único, né, e que não tinha um padrão de herança, não tinha uma história familiar. Né. E, em algumas crianças, a minoria, obviamente,
essas crianças apresentavam retinoblastoma nos 2 olhos, normalmente era de forma congênita, em idade precoce, né? Na retina, você tinha diversos focos de retinoblastoma, né? E quando você fazia a história familiar, você via que tinha outros indivíduos com o mesmo fenótipo, com retinoblastoma. Então, o Knudson, né, ele elaborou a sua teoria, né, na qual os retinoblastomas, né, somáticos, ou seja, esses que tinham uma idade mais avançada, era um foco único, não tinha história familiar, o que ocorria nas células, né, nos genes supressores, que aqui é o RB1, né, é que a perda da função desse gene era devida a 2 mutações somáticas, né? Então, 2 mutações, uma num alelo somático e depois um segundo evento no outro alelo também somático, né? E limitado àquele grupo de células. Naquele grupo de crianças, a minoria que ele via que era de idade precoce, congênita, bilateral, múltiplos focos, história familiar positiva, é óbvio que ele postulou o quê? Que o primeiro alelo, a criança, né, o indivíduo já recebia ele mutado, né? Então, a primeira mutação era germinativa. Ok? E aí, para então iniciar o processo tumoral, bastava apenas uma mutação, que é o segundo evento, que é a mutação somática, né? Então, esse aqui é importante a gente ter esse conceito, né, porque as síndromes de predisposição hereditária ao câncer, a gente vai ver justamente isso, né? Indivíduos tendo câncer em idade jovem, né, múltiplos tumores primários, com história familiar positiva, né? Então, ou seja, esses indivíduos eles têm, então, em todas as suas células, um alelo mutado, germinativamente, e o segundo evento é uma questão de tempo para que ocorra. Só para reforçar isso, né, Pablo, acho que esse é um dos conceitos mais importantes da oncogenética. Né? Esse é um conceito que a grande maioria das síndromes de predisposição ao câncer, elas são autossômicas dominantes, né, e por perda de função, né? Então, acho que isso que você está falando aí, para mim, é uma das coisas assim fundamentais e descobertas há tanto tempo na era pré-molecular, né, que a gente não observando clinicamente crianças com retinoblastoma, né? Eu acho assim, essa publicação do Knudson, que aliás a Renata Coudre, que trabalhava aqui, trabalhou com ele lá nos Estados Unidos antes de vir para cá. E ela diz que eles chamam ele de Knudson. Knudson? Não é Knudson. Eu não sabia, mas só por curiosidade. Só para dizer quem está nos assistindo aqui, o Jefferson me passou aqui a lista, nós temos aí a Bianca Duque, a Elizabeth Lucas, o Thomas Gollop, que sempre nos acompanha, o pessoal lá de Juiz de Fora também, o Milton Prudente. E vamos continuar então, Pablo. Vamos continuar. Vamos ver se a gente consegue compensar o nosso horário de atraso. Se não tiver nada em seguida, Jefferson, avisa que a gente vai seguir um pouquinho para frente. Então, uma coisa que é muito importante é falar que a teoria de Knudson, ele vale para os genes supressores de tumor, certo? Os broncogenes basta só um alelo mutado, tá certo? Então, a teoria de Knudson é para os genes supressores de tumor, ok? Bom, então você tem o primeiro evento, que já vem o alelo mutado, né? E o segundo evento, você pode ter aqui, como lá nos broncogenes, você pode ter várias formas de fazer com que o alelo hiperexpresse, ganhe função. Aqui você tem várias formas de que o segundo alelo perca a sua função, né? Então você tem a mutação de ponto, você tem a perda, né, do alelo inteiro, certo? Que a gente chama isso de perda de heterozigose, né, LOH, a perda do alelo, né? Você pode ter uma conversão gênica através de recombinação homóloga, né? Você pode ter uma perda total do cromossomo e a duplicação do cromossomo homólogo inteiro, certo? Ou você pode ter mesmo a perda total do cromossomo sem a neuploidia, né? A gente fala, certo? Então, existem vários. E também tem, hoje, né, a epigenética. As alterações epigenéticas que fazem o silenciamento, né, do gene. Então, isso aí também é uma outra aula, né, Benedito, que eu acho que até vale a pena a gente, mais para frente, montar sobre
modificações epigenéticas no câncer, né? Porque isso é um tema vasto, importante, né? Com diversas implicações clínicas, né? De tratamento, enfim. Bom, então, aqui, falando, né, de novo, né, que nos genes supressores de tumor, então, você já herda aqui, né, segundo a teoria de Knudson, o primeiro evento, então todas as células do indivíduo têm alteração, né, e o segundo evento ele ocorre aqui nas células somáticas, né? Enquanto que na grande maioria dos tumores, que são os esporádicos, você tem os dois eventos somáticos em uma célula. Muito bem. Bom, mas a grande pergunta é, basta apenas um gene alterado para causar o câncer? Né? Então nós vamos ver que, na verdade, esse é o estopim. É o início. O fato da célula ter um alelo mutado, seja para oncogenes, né, ou ter os dois alelos mutados para genes supressores de tumor, não é o suficiente para iniciar um processo tumoral. Quer dizer, não é dizer que a célula ela obrigatoriamente ela vai se transformar num tumor. Né? Muito bem. Então, qual que é a taxa de mutação nova? Então, tudo depende de um processo mutacional que ocorre nas células. Então, a gente sabe que o corpo humano ele tem aproximadamente 10 elevado, né, a 14, ou seja, são trilhões de células que compõem o organismo humano. Né? Sabemos que, ao longo da vida, aquela primeira célula, que é o zigoto, sofrerá 10 elevado a 16 divisões celulares, tanto para crescimento como para manutenção do organismo ao longo da sua vida. Então, quer dizer, é uma taxa de divisões assim, enormes, né? É muito grande. Né? Sabemos que o processo de replicação de DNA, através da DNA polimerase, ele não é um processo perfeito, ele é passível de erros. Então, a DNA polimerase ela tem uma taxa de erro de 1 nucleotídeo, né, a cada 1000 pares de bases inseridos, quer dizer, uma taxa grande, né? Se você vê que o genoma humano tem 6.600 bilhões, né, de nucleotídeos, pô, se durante uma replicação o DNA polimerase deixa um erro a cada 1000 nucleotídeos, a vida seria praticamente inviável. Né? Muito bem. E por gene, ó, por replicação, mas agora, por que essa taxa ela não é essa? Quer dizer, por que a taxa de erros de inserção de DNA por gene, por replicação, é 10 a menos 6? Por causa do sistema de revisão e reparo. Né? Então, o sistema de revisão e reparo ele é tão importante, né, na vida celular de organismos multicelulares, né, que ele ocupa grande parte do genoma, das regiões codificáveis do genoma, e ele consome grande quantidade de energia para funcionar. Ele requer grande quantidade de energia para funcionar. Né? Então, o sistema de revisão e reparo do DNA são diversos genes, né, que atuam justamente para diminuir essa taxa de erro que a DNA polimerase tem durante a replicação. Então, com tudo isso, a taxa de mutação por gene por replicação vai a 10 a menos 6. Né? Se a gente fazer uma rápida multiplicação aqui, uma conta, se a gente multiplicar a replicação total ao longo da vida, 10 a menos 6, olha só, porque qual que é a taxa de mutação por gene ao longo da vida. Cada gene, ao longo da vida, vai sofrer 10 elevado a 10 mutações. Ok? Então, o evento de mutação nos genes, isso em qualquer gene, seja nos genes supressores de tumor, nos prooncogenes e nos outros genes, nos outros, né, nos 20 mil genes, certo? Então, a pergunta não é por que a gente tem câncer. Certo? A pergunta é, por que o câncer ele não é uma doença frequente? Por que a gente não tem câncer logo no início da vida? Né? Ou seja, por que todo mundo morre de câncer? Essa que é a pergunta. Por que o câncer não é uma doença frequente? Bom, e aqui para vocês verem, é um artigo da Nature que fala assim,
qual que é a taxa de mutação, e ainda tem mais, que essa também é outra coisa interessante, é outro conceito interessante. De geração em geração humana, né? Ou seja, do pai para o filho, do filho para o neto. A gente passa mais ou menos 200 mutações pelos gametas. Tá? Ou seja, uma mutação a cada 300 milhões de nucleotídeos. E isso é óbvio que não é no genes. Né? A gente sabe que o genoma humano, 5% dele, aqui estão os genes, 95% do nosso DNA é aquele trash DNA, né? Aquele DNA lixo, que não é tão lixo assim, né? Que é onde fica a maioria das mutações. Né? Mas para você ver que os gametas, principalmente os masculinos, né? E essa taxa de mutação vai aumentando conforme a idade paterna, certo? Porque cada vez que a gametogônia se divide, né, em célula-tronco e para formar lá a meiose, os seus gametas, você vai acumulando mutação também. Né? Então, a taxa de mutação, né, em genes, a cada geração por gameta, né, ocorre de 200 a 400 mutações. Ou seja, um nucleotídeo, e quando eu falo mutação não é no gene, pode ser em qualquer região do DNA. Certo? Lógico, você está. Desculpa ficar te interrompendo. Esse artigo, acho que é aquele dos chineses, né? Isso, é do britânicos com os chineses. Eu só acho que a gente precisa tomar cuidado quando a gente fala dessa super taxa de mutação, coisa assim, porque, assim, apesar dos números serem impressionantes, a gente precisa pensar que, por exemplo, a alteração no DNA não necessariamente vai implicar em uma mutação. Aquilo não vai necessariamente ser firmado, né? Pode ser uma alteração no DNA que não vai incorrer em troca. Pode acontecer. Mais do que isso, aquilo que você já falou, a grande maioria do genoma não é codificante. Então, a gente tem 2% do genoma que é codificante. Os outros 98% são regiões que até algum tempo atrás, quando eu estava na faculdade, era Junk DNA, agora já não chama mais assim, não é codificante. Mais do que isso, não é só a célula... a região do genoma, mas a célula que está recebendo aquela mutação. Então, se for uma célula da pele que já está descamando mesmo, tudo bem, ela tem mais uma mutação que ela não vai carregar aquilo adiante. Agora, se for uma célula com potencial de célula-tronco, ainda que não seja uma célula-tronco embrionária, aí sim, é essa célula que a gente se preocupa em desenvolver em um câncer. Sim. É isso mesmo. Só que esse artigo é de células germinativas, né, que vai passando de geração em geração. Porque, às vezes, a gente nota, né, pacientes que têm mutação e os pais não têm mutação. Né? Quer dizer, será que é uma mutação nova? Pode ser uma mutação nova. Né? Bom, muito bem. Só mostrando que o DNA, na verdade, ele é uma molécula feita para ser alterada. Ele é uma molécula para ser mutada. E isso faz parte do processo evolutivo. Se não ocorresse mutação no DNA, não ia ocorrer evolução, não ia haver mudança, variabilidade genética para ser selecionada pelo ambiente. Né? Então, o material genético ele é propício para que ocorra mutações. Só que por que a gente não tem tanta mutação? Porque a gente tem um sistema de revisão, né, e reparo de DNA. Uma coisa que eu acho que é importante a gente frisar também, evolutivamente falando, é que a gente tem sempre a ideia de que uma alteração, uma mutação vai causar alguma coisa ruim, nem sempre é assim. Você pode ter vantagens na evolução que, eu acho que isso que você acabou de falar, que o DNA foi feito para ser alterado, é porque você também tem a possibilidade de seleção, né, para coisas que vão proteger o indivíduo em gerações seguintes. Aliás, a maioria, né? Não, a gente só chegou aqui porque as mutações também fazem melhorias nas proteínas, né? Quer dizer. Então, mas eu acho que é muito interessante a gente lembrar disso, né? Que a gente lembra da mutação relacionando igual a doença. A doença, e não é, né? Uhum. Por isso que o DNA tem toda essa possibilidade de... Porque naturalmente vai acontecer algum processo, da mesma maneira que a sociedade da celular que você falou vai tendo vantagens em volta das outras, os grandes seres macroscópicos também vão tendo as suas vantagens e vão se mantendo, né? A gente só evoluiu dos primatas para a espécie hominídea por causa de mutações, né, favoráveis. Muito bem. Isso não quer dizer que é uma vantagem, né? Estou brincando. O problema também não é ruim, né? De certa maneira é o equilíbrio, né, de
controle populacional e tudo mais, tem que morrer de alguma coisa, né? Então, faz parte, acho, da evolução, inclusive, de se preservar isso, né? Esse é um assunto muito interessante, intrigante, que se a gente for para o lado filosófico, a gente vai ter muita coisa para discutir. Eu acho que é muito, muito interessante, porque isso que o Pablo está falando, que a Paula está falando, que você está falando, eu acho que é para a gente pensar um pouco mesmo, né? Porque a gente tem uma visão muito maniqueísta das coisas preto e branco, naquela reação imediata que a gente está vendo ali para aquilo que a gente está estudando. Por trás disso tem um contexto muito mais holístico, muito maior, né? Não, nós somos frutos de um processo evolutivo de 4 bilhões de anos. Tentativa e erro. Tentativa e erro. Certo? E aqueles que são mutações boas, passam adiante. Né? E assim vai indo. Né? Então não é que isso tudo aconteceu do dia para a noite. Né? Isso aí durou 4 bilhões de anos. Quer dizer, isso é um tempo que ninguém consegue imaginar. É só olhar, por exemplo, o gênese de reparo, que tem essa função tão importante que você e a Paula falaram, é o mesmo em diversas espécies, né? Desde espécies mais simples, né? E até chegar na gente. Então, isso é fundamental para a manutenção da vida. Né? Não, exatamente. Esses genes são tão importantes, né, que eles apareceram relativamente cedo no processo evolutivo, né? E eles se perpetuaram, ou seja, eles, o que a gente chama de conservados, eles são todos genes muito conservados. Tanto que se a gente tirar uma proteína de uma célula humana e colocar numa célula de levedura, ela funciona. Né? Então são células extremamente conservadas, tamanha a importância dela. Bom, vou falar 15 minutos, Jefferson? 15? Aí. Falar um pouquinho sobre a progressão tumoral, expansão clonal e seleção clonal. Né? Então, essa teoria da expansão clonal e seleção clonal, né, foi elaborada aí pelo Peter Nowell, né, lá da Pensilvânia, certo? E ele é um médico, né, que foi um dos coautores também que descobriu o cromossomo Filadélfia. Ele estava lá em Filadélfia, na Pensilvânia, né? E ele foi um dos coautores da descoberta do cromossomo Filadélfia, que é aquele cromossomo que tem a translocação entre o 9 e o 22, não é isso? Muito presente aí nas leucemias mieloides crônicas, né? Muito bem, e ele também elaborou, então, a teoria da expansão clonal, né? Muito bem, o que seria isso, né? Então, você tem lá no tecido células, né? Uma dessas células, então, devido ao processo ou de mutagênese da própria replicação ou por agentes externos, né? Há uma mutação em um gene, seja um pró-oncogênio ou um gene supressor de tumor, né? Então, que vai fazer com que essa célula ela tenha uma determinada vantagem sobre as outras, certo? E essa vantagem pode ser qualquer vantagem. Pode ser uma vantagem de crescimento mais rápido, de sobrevivência mais rápida, ou uma vantagem anti-apoptótica. Né? Muito bem. Só que ela vai, então, obviamente, replicando e vai deixando o quê? Células filhas, suas descendentes, ou seja, seus clones, né? Porque essas células carregam essa alteração que conferiu uma determinada vantagem a ela. Né? Muito bem. E com isso, né, com o processo de replicação, então isso demora um tempo, por isso que o tumor ele é uma doença que ela depende muito da idade do paciente, a gente percebe, né, que o câncer é uma doença que incide e prevalece justamente na população de faixa etária maior, né, lá nos idosos, certo? Então você precisa de tempo para que essas mutações vão ocorrendo. A gente já viu qual é a taxa de mutação por gene. Até que uma dessas células filhas, clones, tem uma segunda mutação em um segundo gene. Pode ser supressor de tumor, pode ser pró-oncogênio, pode ser apoptótico, pode ser anti-apoptótico. Que vai conferir, obviamente, uma vantagem maior, ainda maior, do que as células do tecido normal ou daquelas suas irmãs clonais, certo? Muito bem.
Bom, com o passar do tempo, vai havendo a replicação, até que uma terceira mutação em um terceiro gene vai conferindo também, né, pode ser em qualquer gene, também qualquer classe de genes, broncogenes ou supressores de tumor, né, fazendo então com que essa célula, que seria um clone da segunda linhagem, né, tenha mais vantagens sobre todas as outras. Ok? E assim por diante, ou seja, então, a progressão tumoral, o que quer dizer a progressão tumoral? Que uma célula normal adquira uma mutação, certo? E que a cada geração essa célula vai adquirindo vantagens sobre as outras, até se transformar numa célula maligna, né? E a célula maligna tem duas propriedades básicas, que é a de replicação, né? Praticamente autônoma, e de invasão e metástase, né? Muito bem, então a gente vai tendo aqui uma população de subclones, né? Então, quando a gente faz a análise genética de um tumor, na verdade, quando a gente analisa geneticamente um tumor, a gente tem uma população de subclones. Na verdade, você pode ter várias doenças diferentes dentro de um tumor, de um câncer só. É difícil essas análises de painel somático. Exatamente. Porque cada tumor, geralmente ele é composto por 6 a 8 clones diferentes celulares, né? Cada um deles com um processo de supressão, replicação, mecanismos de vias metabólicas diferentes. E aqui é o que eu vou falar. E todos esses conceitos que eu estou falando, que são conceitos básicos da oncogenética, porque tudo isso tem essas implicações depois lá na clínica, na nossa prática, né? Uma delas é essa dificuldade realmente, né, de você fazer a análise genética das células tumorais. Muito bem. E aqui também outro conceito muito importante, que são o que são mutações condutoras, também chamado de driver, né, e as mutações passageiras. Certo? Mutação driver é aquela mutação que confere uma vantagem seletiva para a célula tumoral. Certo? Então, para uma célula que se inicia, até ela se transformar realmente numa célula maligna, né, mais ou menos se estipula-se que ocorram de 8 a 10 mutações drivers. Mutações importantes que vão conferir a ela uma característica de malignidade. Certo? E óbvio, quer dizer, quanto mais mutação acumula, maior vai ser a taxa de replicação, maior vai ser a taxa de mutação, porque você vai ter tanto mutações de ganho de função em broncogenes, quanto de perda de função em genes supressores de tumor. Então, a quantidade de mutação que vai se acumulando nesses clones vai aumentando, né? E você vai tendo mutações em outros genes que não necessariamente vão conferir uma vantagem seletiva, que a gente chama de mutações passageiras, que são aquelas mutações em outros genes, mas que aparentemente não conferem tal vantagem e não são tão importantes para a progressão tumoral. Muito bem. Né? Então, veja só que interessante essa figura, né? Porque as mutações, a gente, como falou, as mutações elas já começam a ocorrer desde a fertilização, né? Num zigoto. Né? Então, você tem as mutações que vão ocorrendo espontaneamente ao longo da vida. Né? E aí você tem, então, a primeira, em algum momento da vida, a primeira mutação drive. Né? Aquela mutação fundadora do tumor. Certo? E aí, ao longo do processo, né, progressão tumoral, você vai tendo outras mutações drivers, né, até que vai conferir, então, aqui a característica maligna da célula. Né? E aí, então, esse é um estágio onde a célula então, tem diversas mutações, taxas de mutações elevadas, instabilidade genômica, que é uma das características, né, da malignidade, certo? E que vai conferir também algumas mutações resistentes. A gente vai ver mais para frente, se houver tempo, né, como é que o câncer se comporta no seu ambiente. Né? Então, aqui, essa é uma figura bem clássica para quem estuda câncer. Né? Então, você tem a célula aqui, a primeira mutação drive, que vai conferir a vantagem, pode ser num broncogene, num gene supressor de tumor. Né? Aí, ao longo do tempo, você vai conferindo aqui outras mutações drivers, além das passageiras que vão se formando. Né? Até que aqui, por exemplo, na quarta mutação drive, você já tem, então, aí, já um início aqui já de um processo tumoral, às vezes benigno, né? Ou uma hiperplasia. Né? E aí, é muito pouco, né?
o que é o câncer, né? Ele é muito, mas é uma quantidade de conhecimento muito grande, né? O câncer. Não, sem dúvida. E legal que a Fernanda e a Paula estão aqui também, o Fábio, porque eu acho assim, é a visão do mesmo assunto de facetas diferentes, né? Do laboratório, da genética, da cirurgia, da clínica. Eu acho que é muito interessante isso. Espero que as pessoas que nos acompanharam à distância aí tenham aproveitado. Essa apresentação vai ficar gravada e a gente vai planejar as próximas aí, né, Jefferson? Nós temos já no dia 4 a próxima, não é isso? 4 de outubro já. Está aí, né? Então, muito obrigado a todos. Desculpem o nosso atraso no início, nós compensamos agora mais 13 minutos. E até o dia 4, então. Muito obrigado, boa tarde.